Gostaria, gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui no canal Voz que Ama no Deserto e a mais uma programação. Desta feita, estamos aqui dentro do quadro Aprendendo com outras editoras. Aqui nós temos o quadro Estudando Junto, Jovem Sos Forte, quando é possível, Adolescente de Deus. Cada quadro desse trata-se de conteúdos da lição dominical que será aplicado, ministrado no próximo domingo na sala de aula. E esses quadros e essas lições são de origem da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Porém, o canal também dispõe aqui para que você que é da Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, ou qualquer outro ministério que faça uso da revista Betel, você também vai estar tendo essa oportunidade, ainda que você não tenha revista, ainda que você não possa estar em classe de aula. Aqui o canal Voz que Ama no Deserto dá essa possibilidade que você pelo menos fique atualizado com respeito a tudo quanto acontece na escola dominical. O alvo aqui principal é juntos, eu e você, todos que aqui estivermos, estamos conhecendo o conteúdo da lição, ainda que façamos algum comentário pela misericórdia e graça de Deus, porém, isso não anula esse propósito primário que é, e principal até, que é conhecer o conteúdo da lição, tá bom? Quero aqui aproveitar a oportunidade para estar mais uma vez agradecendo a Deus e também a Deus pela vida de mais um inscrito no canal, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você tem aí se inscrito por último no canal, propiciando aí a margem de contabilizarmos agora 166 inscritos no canal, tá bom? Como digo a todos, ou digo a você, que este canal, pela misericórdia de Deus e graça, seja uma bênção na sua vida, seja para edificação, consolação, como também exortação, tá bom? Fique conosco sempre, estamos aqui durante a semana, segunda, terça e quarta, conteúdo da lição. Na quarta, quando tiver conteúdo da lição dos adolescentes, vai estar sendo publicado. E quando da quarta, que a lição eu não consegui o conteúdo pelo site, então eu vou estar aqui postando o conteúdo deste quadro, aprendendo com outras editoras no lugar dele, tá? Como essa semana agora nós tivemos na quarta-feira o Adolescente de Deus, então logo por isso que estamos aqui nesse sábado junto com você para conhecermos esse conteúdo da lição que será ministrada no dia de amanhã, tá bom? Nas classes de aula, nos ministérios das Assembleias de Deus da Madureira e todos os demais ministérios que fazem uso da revista Betel, tá bom? Sem mais delongas, vamos conhecer aqui o tema central, deste trimestre. Tema central deste trimestre, que é Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. É claro que a palavra de Deus em si, ela também alcança não só este objetivo, mas muito mais do que isso, Porque ela é eficaz, mas observe que Provérbios traz conselhos, para a vida, conselhos que não vêm de livro de autoajuda, mas inspirado por aquele que conhece eu e você desde o ventre da nossa mãe, que é Deus. Então, é de muita valia, além dos demais livros da Palavra de Deus, também o livro de Provérbios, é um livro que está dentro do grupo
dos livros poéticos, tá bom? Então, não falamos capítulo e não falamos versículos. Falamos provérbios número tal, versos número tal, tá bom? Isso é tudo parte do ambiente que nós estamos, né? O ambiente de ensino, então essa orientação vai para você, né? Essa troca de conhecimento vai para você que ainda não chegou a entender desta maneira ou ter esta direção, este conhecimento, tá bom? E o tema oportuno que vamos estar conhecendo o conteúdo, apareceu num tema aí na abertura, né? Provérbios, a arte de viver com sabedoria, lição 7. Eu quero aqui até abrir um parênteses rapidinho e adiantar para vocês que nessa semana, estamos hoje no sábado, mas semana que vem, provavelmente a lição número 8 vai estar sendo publicada na quarta, porque até então não tenho encontrado conteúdo da lição número 8 dos adolescentes de Deus. Mas se isso acontecer, com certeza eu me anteciparei a publicar o Adolescente de Deus, né, na quarta, ou poderei também colocá-la no sábado, mas você, né, que não vai ficar sem esse conteúdo, cara adolescente, se tiver chegar a minha condição de poder fazer isso, tá bom? Farei por certo com muita alegria, tá bom? Então agora vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por mais, Senhor, este momento, que aqui estamos diante de mais um conteúdo, agora, Pai, de uma outra editora Betel. Porém, por se tratar da tua palavra, Pai, muito será útil e a mesma importância, nem maior nem menor, do que as que temos tido esta oportunidade através dos quadros da Escola Dominical, cuja revista, Senhor, tem a sua origem ali da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Somente pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre todo esse percurso e também que o Senhor venha falar com cada um de nós, tanto na individualidade como no momento que aqui estivemos juntos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Então vou aqui abrir o conteúdo da lição, né? O texto áureo diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, não só como nós vemos no Provérbio, em Salmo capítulo 1, em outras passagens bíblicas, tratando de duas classes, né, de pessoas, como também no livro de Provérbios temos o tratamento entre justo e o ímpio, né? O injusto, o insensato e também o sábio. Porém, aqui nós estamos trazendo esse paralelo também, Provérbios, com respeito à classe daqueles que acabam por estar classificado. Não é para o homem isso aqui é por Deus. Ele se torna a classe, né, pertencente à classe do tolo, aquele que acha que pode, aos seus próprios olhos, conduzir a sua vida, né, e se apoiar na sua própria sabedoria. Porém, na verdade, sobre a ótica divina, ele não passa de um tolo. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, e o conselho aqui, ele é de Deus. Ele não é do homem. Provérbios 12:15. Verdade aplicada mediante este versículo bíblico. Andar em espírito nos guia ao discernimento e à aplicabilidade do conselho da palavra, ou seja, a prática da teopraxia, que é colocar em prática, né, a nossa vida cristã à luz das Escrituras, onde ela passa a ser a nossa regra de fé e de conduta. Quando assim fazemos, há ricas promessas para nossas vidas. Uma delas encontramos já lá no final do
do compêndio, né, bíblico, livro de Apocalipse, quando no capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado não é só aquele que lê, mas também que ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vem daquele que não tem sabedoria, mas ele é a sabedoria. Os tesouros da sabedoria, diz Paulo, estão nele, encontramos nele, em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E logo, esse andar em espírito justamente nos leva a isso. Quando nós andamos a parte da direção do Espírito Santo, estamos já nos desviando, né, do caminho da sabedoria e entrando sob o caminho da tolice, né, da insensatez. E observe que ela é para toda a área das nossas vidas. Texto referência se encontra em Provérbios 22, versos 17 a 22. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se aguardares nas tuas entranhas e se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja, olha só, no Senhor. A ti tas faço hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta do aflito. Então observe que este Provérbios, ele fala justamente Deus, né, nos convidando, né, a abraçarmos, a acolhermos, né, as suas palavras, né? Ele diz a minha ciência. Porque ciência, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, não falta aí fora muitas temáticas, muitas visões de mundo, muitas ideologias que parte até mesmo da falsa ciência. Porém, há uma ciência que ela é verdadeira, que ela é pura, que ela é salutar, que é aquela que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que fato este que o próprio apóstolo Paulo, ao se despedir dos irmãos ali no livro de Atos, não me lembro agora qual é a igreja, se não estiver equivocado, se não me estiver equivocado, é Éfeso, né? E ele se despedindo ali, ele diz que ele tinha passado para eles todo o conselho de Deus. Então, amado, não há melhor conselho senão o que são oriundo da palavra de Deus. E quando nós vamos aqui para o Salmo 1, versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, não é uma obrigação. Ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus, jamais pode ser da nossa parte algo penoso, algo que seja feito por um protocolo ou por uma obrigação, de maneira alguma. Mas tem que ser por prazer este fundamentado na própria experiência da nossa salvação com Deus, da nossa própria experiência anterior à salvação de Deus, pelos frutos e a sementeira que colhíamos ao andar segundo o nosso próprio coração, ao andar segundo o nosso próprio e tolo coração, e pela experiência da salvação. Isso nos leva, essa experiência, nos leva a
dar a devida importância à palavra de Deus, em ter a confiança em Deus, no Senhor, e saber que é nele e através dos seus conselhos, da sua orientação, que encontramos o verdadeiro sentido para nossas vidas. Aí, independente da circunstância, a nossa vida sempre há de ter uma vida de prazer, por conta dos conselhos, dos ensinos do Senhor. Porque lei, aqui no Antigo Testamento, traduzido do hebraico, significa ensino, doutrina. Então, aquele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Observe que está em letra maiúscula. Então, não é qualquer um. Não é um como nós. É aquele que está acima de nós. E que está acima de tudo e de todos. Ele é Senhor. Então, logo, Ele sabe realmente aquilo que nos é útil. E aquilo que verdadeiro vai trazer um sentido em âncora. Tanto no provar, no experimento, como também dos seus resultados permanentes em nossas vidas. E diz aqui, aquele antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Falar de meditar dia e noite é manter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Estou aqui nesse dia, hoje é dia 9 de agosto, dia dos pais, né? Agradeço a Deus pela visita dos meus filhos, que aqui estiveram, o Anderson, o Eduardo e o meu filho Tiago. E aqui almoçamos, né? Passamos junto, como convém, a este dia, estamos junto com nossos familiares, né? Aí fazendo, tendo esse dia separado para esta homenagem aos pais, né? Que o temos pela providência do nosso Pai por excelência, que é Deus, e eles já saíram, tem um compromisso logo mais, né? Nos cultos, no seu ministério, e eu estou aqui, né? Dentro aqui do estúdio, preparando essa lição, esse conteúdo para você. Eu estou falando isso não por engrandecimento, amados, mas pela importância de mantermos, em todo momento que isso for possível, estar com a nossa mente voltada para as coisas do alto, para a palavra de Deus. Ainda que eu esteja preparando junto com você esse conteúdo aqui para estar proporcionando você essa esfera pela qual foi dita ali e esclarecida no início do vídeo, desse vídeo aqui, mas eu sou o primeiro felizardo aqui, amados, que está mantendo a minha mente, né, nas coisas do alto. Então, quando o salmista diz que medita na lei do Senhor de noite, isso fala de manter a nossa vida, a nossa mente continuamente nas coisas do alto. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz que aquele que realmente nasceu em Cristo, ele tem a sua preocupação, a sua mente voltada para as coisas do alto e não para as coisas dessa terra. Porque quando a nossa mente está nas coisas do alto, como vimos, na verdade é aplicada. Quando a nossa mente está voltada para as coisas do alto, aprendendo com o Senhor, saberemos como administrá-la e gerenciá-la durante o tempo das coisas daqui da terra. Sabemos da nossa responsabilidade, e essa responsabilidade, a primeira dela, está em face a sermos, confessarmos o nome do Senhor Jesus, transpassarmos, testemunharmos a todos, desde a família, aos conhecidos, vizinhos e todos, que somos de Deus. Então, logo, meditar de noite é procurar, no maior tempo possível, proporção possível, estarmos voltados para as coisas do Senhor. Amém? Introdução. Nesta lição, à luz do livro de Provérbios, veremos a relevância de identificar e aplicar, com a ajuda do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus na organização
da vida financeira e na construção e manutenção de laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, deve ser evitado. Então, é interessante que nós vemos aí pela capa desta lição, pela qual eu trouxe aqui para vocês, que nós vemos ali um homem que podemos tomar como uma comparação ou uma metáfora, um exemplo, de que ali esteja ele, o pai, e ensinando com pergaminho ao filho, né, os conselhos de Deus, a palavra de Deus. Já deixando claro para aquela criança, né, a importância da palavra de Deus em suas vidas. Por isso que o próprio livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que até envelhecer ela não vai se esquecer desses ensinos, né? Dessa preocupação, daquilo quanto passamos para ele referente à palavra de Deus. Então, é pela direção do Espírito Santo, com ajuda, não só para identificar, mas para aplicar em nossa vida, né? E isso se torna relevante para nós, como também na questão da nossa vida financeira e na construção e manutenção dos laços de amizade, também é muito importante nesse objetivo, né? Analisaremos ainda práticas, comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitados. Então, muitas vezes, o não nosso, algumas abstinências, não será útil, né, para nossas vidas. Primeiro ponto, os conselhos sábios sobre finanças. A gestão financeira é importante para evitarmos problemas nesta área, mas costuma ser deixada de lado por muitos crentes. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios práticos para aplicarmos a nossas finanças. Eu diria até que a questão dessa classe, dentro até mesmo da irmandade cristã, o pecar nesse particular, ou ficar em falta nesse particular, a única evidência disso é o desprezo, né, e a pouca importância que é dada à palavra de Deus, se preocupando somente em ter a palavra, né, em mãos quando dentro de um culto apenas. Aí estes, por certo, negligenciarão não só na questão financeira, mas em toda a demais área da sua vida. Porque, amados, o salmista no Salmo 119, 105, ele diz: olha só o que ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, ali era um reconhecimento do salmista, que ele só teria a convicção de dar o passo certo somente através do que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus orienta. Então, logo, negligenciarmos, como disse, não só na área financeira, mas estendendo até a demais áreas da nossa vida, sentimental, relacional, pai, esposa e esposa, ou pais e filhos, profissional, todas elas, se não for pela orientação bíblica, pelo que ela nos ensina, estamos enfadados, né, ao fracasso, à dor, à angústia, né? Porque andar sobre passos em uma vida totalmente leviana, sofrendo, dando e compreendendo somente quando tomamos a palavra e buscamos nos voltar para ela e aplicá-la em nosso coração, é que entenderemos o valor dela. E nós temos essa experiência não só no Salmo 19, 105, mas também no salmista, no Salmo 119, no mesmo Salmo, né? Versículo 64 ou 63, se eu não estiver equivocado, está aqui abrindo, quando ele diz assim, ó, no Salmo 64,
É 63, então. Não, 67, quando diz aqui, ó. Antes de ser afligido, eu me extraviava. Ou seja, ele está dizendo que o próprio caminho que ele trilhava é que levou ele a passar pelo momento de angústia, pelo momento de aflição. Observe bem, vamos ler novamente. Antes de ser afligido, eu me extraviava. Mas agora, experiência, como comentamos, guardo a tua palavra. E o Salmista 71, que é um salmo que eu gosto muito dele, né? Ele diz assim, Salmo 119, verso, porque é um salmo, né? Uma oração ou um cântico, né? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios práticos para aplicarmos às nossas finanças. Um deles é administrá-la com sabedoria, né? Fundamentado aí, particularmente aqui, né? Pertinente à lição, Provérbios 21:5. Seguir os princípios preciosos encontrados no livro de Provérbios nos leva a exercer a mordomia dos bens que Deus nos confiou de maneira inteligente, sábia e abençoada. Observe que Salomão escreveu Provérbios na sua faixa etária de adulto. Na juventude ele escreveu Cântico dos Cânticos. Na sua fase adulta, Provérbios. E na sua velhice ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então observe que existem tempos. E para cada tempo em nossa vida, amados, nós precisamos compreender qual será a melhor atitude nossa, qual será a atitude conveniente ao tempo em que nós, né, nos encontramos. E o livro de Provérbios nos proporciona isso, né? Seguir os princípios preciosos encontrados no livro de Provérbios nos leva a exercer a mordomia dos bens que Deus nos confiou de maneira inteligente, sábia e abençoada. Então, o primeiro princípio é que nós sabemos que não é pela força do nosso braço o bem que temos, a condição que temos financeira, mas ela é uma dádiva recebida de Deus. Foi Deus que nos tem dado e nos condicionado a sermos o que somos e temos o que temos. Por isso que o salmista, no Salmo 103, ele diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Finanças. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, era basicamente a introdução do ponto, né? Subponto 1, finanças. Planejamento e controle. Evitar o desperdício é um princípio básico na gestão financeira, inclusive se considerarmos a possibilidade de passar por alguma escassez. Vamos ver Provérbios 13:11. Talvez você que esteja conosco aqui não está numa condição de estar com a Bíblia na mão, né? Então vamos ler aqui. 13:11 diz: a riqueza adquirida às pressa diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Isso aqui fala da administração financeira de maneira coerente. Observe que isso à luz dos conselhos da palavra de Deus. Porque quando é fora disso, será em vão esse sacrifício. Como nos diz o Salmo 127, versículo de 1 a 3. Olha só que a palavra ela afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil
vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Então, logo, nem todos poderemos agir como Amós, né? Como profeta, melhor dizendo, Oséias. Oséias não, Amós mesmo. Não podemos agir como Amós, né? De termos 3 profissões. Ele era pastor, ele era boeiro e ele era catador de sicumoro. Por quê? Porque isso evidenciava que era um profeta, era alguém da classe simples, humilde, pobre, e ele tinha essas três funções para poder suprir a necessidade da sua família. Ter mais de um emprego seria pecado? Com certeza que não. O que ele diz, o texto aqui, é que o alvo para isso qual é? É um alvo coerente? É um alvo em que você está fazendo isso de forma, administrando de tal maneira que você não prejudique, em primeiro lugar, a comunhão com a sua família. Eu me lembro muito bem no tempo que eu estava na ativa e no momento, naquela oportunidade, antes de me converter, né, eu não poderia fazer bico. Era proibido fazer bico, mas eu fazia bico. Estou falando antes da minha conversão. E fazia bico. Para quê? Para poder ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. E isso me tirava o tempo de eu estar com a minha esposa e com meus filhos. Mas graças a Deus que a minha conversão, a partir da minha conversão, e tendo esse compromisso com a palavra de Deus, eu não poderia, como cristão, jamais estar exercendo o bico sabendo que era proibido pela instituição. Foi o que eu fiz. Eu parei de fazer o bico, mas além disso, eu entendi que aquele tempo que eu estava daquela maneira, eu estava onerando a questão da minha comunhão familiar. Primeiro com a minha esposa, segundo com meus filhos. Ainda que ela entendeu todo esse período que ali fiquei fazendo esse bico, ela foi compreensiva, ela foi apoiadora, ela não reclamou nesse tempo que eu fiquei ali, mas eu vi o quanto eu perdi nisso. E isso não acrescentou nada. Há um prejuízo nisso quando na má administração. Então, em primeiro lugar, é a comunhão. Se não bem administrado essa questão, você perde muito na comunhão entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos. Ou seja, você passa a ser um escravo do trabalho, vivendo somente para o serviço. Então, por isso que o salmista ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, olha só, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus. Agora ele fala daqueles que colocam os conselhos de Deus e buscam fazê-lo no que diz respeito a essa área que eles estão tratando, à luz dos ensinos e da orientação de Deus. Na certeza que ele é o nosso provedor, assim como disse Abraão: o Senhor proverá, filho, falando para Isaac. E ele diz: pois ele que é em Deus, pois ele supre, o Senhor, os seus amados enquanto dormem. Então, observe que a própria palavra de Deus, no Salmo 27, o que ele diz? Ele nos aconselha, ele faz um convite. Ele até orienta, ele dá um alerta. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa. Ali está falando tanto da questão da nossa vida, e quando falar da nossa vida, a nossa casa faz parte dela, quem está conosco nessa casa faz parte dela, que é a nossa família, que é nossos filhos. Porque esse salmo, esse versículo, fala tanto da nossa vida como estrutura, como pessoa, como também na nossa vida como a questão financeira. Porque ele está falando de trabalho ali. Então observe bem isso tudo, né? Para isso devemos evitar gasto supérfluo e administrar nosso recurso assertivamente. Ou seja, não podemos, amados, querer viver à luz de uma falsa realidade. Nós temos que ser humildes e abraçar a realidade em que nós estamos, pelo menos,
se for um princípio, se for um momento, ele não precisa, é claro que ele não vai ele não precisa necessariamente permanecer nesta esfera. Mas entendemos que se nós seguimos os conselhos de Deus, nós podemos paulatinamente, pela oração e pela direção de Deus e a bênção do Senhor, progredirmos com respeito, né, ao momento que vivemos. Então a gente trabalha, ganha determinado salário. Então nós temos que viver à luz da realidade deste orçamento. Então não podemos buscar mostrar aparentemente que nós somos o cara, né? Vestindo roupas de marca, calçado de marca, caríssimo, em que você tem que ficar pagando 4, 5 meses, apertando o seu orçamento, quando você pode suprir a sua necessidade. Qual a sua necessidade? É calçar os pés, é ter como proteger os pés para você ir para o trabalho, para você ir para o culto, para você ir para qualquer atividade, para um passeio com a esposa, com a família, em tudo. Então, do mesmo jeito que tem um tênis caro, tem um tênis barato. Qual é a finalidade de um tênis, de um sapato, de uma sandália, no caso da mulher? É justamente esse, calçar os pés. Porém, pela ideologia e visão de mundo de então, que é a questão da moda, muitas pessoas acabam submergindo, até mesmo na fé, por conta da má administração financeira. Por querer gastar além do que ganha. Né? Aí acaba entrando num crédito, não consegue pagar o cartão de crédito, aí vai virando uma bola de neve, um abismo. E observe que quando isso também chegamos a esse ponto, isso até afeta na questão relacional. Há muitos casamentos que foram desfeitos por conta da má administração do esposo, pela falta daquilo que seria uma obrigação ele pôr, porém por ele má administrar, querer buscar viver algo que não é a sua realidade, acabou não comprometendo não só ele, mas também a sua própria comunhão, né, marital, relacional com a sua esposa, a sua questão conjugal. Então, observe a importância, né, de darmos, né, a relevância para a questão desse assunto que esta lição nos traz, e que quem sabe você está passando esse momento agora, né, e você já tem passado, e agora pela palavra de Deus você tem vivido essa experiência e testemunhado essa realidade. E outra coisa, a questão desta busca em Deus vai fazer também que essas coisas não mudem a nossa cabeça. Porque sabemos que pela palavra de Deus o importante não é o ter, é o que somos, é o ser. Observe que ainda que Jó tinha muitos, é um dos homens mais ricos do Oriente, isso não mudou a sua condição diante de Deus. E a sua administração, ele o bem fazia, tanto pagando bem os seus funcionários, como socorrendo aqueles que batiam a sua porta. Mas como também Deus permitiu que tirasse tudo de Jó, Jó continuou o mesmo. Continuou crendo em Deus, buscando a face do Senhor, buscando entender o porquê daquela situação, que não foi o caso da má administração, como bem sabemos. Mas eu tomo o exemplo de Jó, que as coisas materiais e a riqueza de Jó não mudaram a sua cabeça. Então o ter jamais vem a mudar. O ter fica dentro do que nós entendemos, devemos entender que seja uma questão de necessidade, uma questão de uma administração necessária a ser feita para o conforto, no que for possível, a cada um de nós e a nossa família, né? Para isso devemos evitar gastos supérfluos e administrar nossos recursos assertivamente. O planejamento adequado é ainda mais necessário nos dias atuais, pela oferta e a facilidade de adquirirmos bens e serviço muitas vezes desnecessário. Quem trabalha com casais logo percebe como a falta de controle e planejamento financeiro afeta o casamento. Comentamos aqui, sendo inclusive uma das principais causas de conflitos e desentendimento. Portanto, manter o controle sem nos tornar avarento é um desafio a ser enfrentado e vencido.
através, né, de seguirmos os conselhos do Eterno. Segundo subponto, presos no ciclo das dívidas. A Bíblia nos orienta a ter prudência para não cairmos no atoleiro das dívidas. Em Provérbios 22:7, lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Daí o alerta sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas cedem à tentação do consumo excessivo e quando aparece despesa inesperada e urgente, precisam pedir dinheiro emprestado, ficando endividadas muito mais ainda, né? Isso significa que a sabedoria está em evitar gasto desnecessário. Em caso de dívidas, priorizar pagá-las logo que possível. É o caso aqui, um exemplo muito peculiar, quando alguém pede o teu cartão de crédito, ou que você faça uma compra no crédito para ele, mas por que ele pede? Porque o cartão dele já foi bloqueado, porque está pagando e não está conseguindo pagar. Aí você vai entrar nessa, você vai ser um que vai estar junto com ele na mesma situação. Então que nós tenhamos cuidado, porque a Bíblia orienta, né, até o contrário, né, da questão da fiança, de ser fiador de alguém. Então, tomemos o conselho da palavra de Deus, né, e não venhamos fazer isso. Ainda que a intenção nossa, né, venha a ser boa, em vista de ter vínculos de familiares, parentesco, ou até de amizade fraternal, ainda assim, né, não podemos fazer isso. Porque nós estamos até mesmo prejudicando aquela pessoa, fomentando cada vez mais e aumentando a consciência dela porque ela está no caminho, continuando no caminho errado. O caminho é buscar acertar a dívida, sem procurar fazer outras. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O risco de ser fiador. Fiador é quem responde por outro que assume o pagamento de uma dívida. Se o devedor não pagar, no livro de Provérbios somos advertidos sobre essa prática. O sábio nos diz que o fiador do estranho acabará sofrendo, mas não é só do estranho não, tá bom? Do estranho, a Bíblia está garantindo que isso acontecerá. Agora, temos experiência de que até mesmo de quem é conhecido. Conheço pessoas que sofreram por conta disso, né? Em Provérbios 6, de 1 a 5, aprendemos que é preciso providência quanto à aplicação dos recursos financeiros que temos sob a nossa responsabilidade. A generosidade não anula a importância do cuidado no gerenciamento dos compromissos que nos são apresentados. Segundo ponto, conselhos sábios sobre as más companhias. Então aqui não li o conteúdo, mas ainda que não esteja no conteúdo, é importante isso. Porque muitas vezes a companhia, o que se fomenta nesse ciclo de amizade, é que nos leva a esse desvio. Até mesmo a questão dessas companhias, né, e querer se espelhar sobre a ideia, a ideologia dela, é que nos leva a esta derrocada. Observe o Salmo 1 que nós lemos. E tenhamos cuidado, né? O discípulo de Cristo deve estar atento aos seus relacionamentos interpessoais para não ser levado a se afastar dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo alertou a igreja a não se deixar enganar, pois a má companhia corrompe os bons costumes. E Salomão advertiu: filho meu, se os pecadores com brandice, olha só, quiserem que tentar, não consintas. Primeiro subponto, cuidado com as más companhias. Apesar de seus conselhos sábios, Salomão, em sua velhice, escolheu a companhia de esposas idólatras, as quais desviaram seu coração para deuses estrangeiros. Ele então afastou-se do Senhor, Deus também de Davi, seu pai. Este é um triste exemplo do risco da má companhia e do convívio intenso com quem pode nos levar para longe do reino do Eterno. Principalmente aqueles que falam somente, né, das coisas materiais. A escolha das amizades. As amizades certas elevam a nossa fé, pois nos aproxima de Deus.
aproximam de Deus. Por outro lado, amizades com pessoas que não o conhecem deve ser bem administrada, pois pode ser um convite para nós nos afastarmos dele. Portanto, devemos cultivar amizade sincera, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Então, que o Senhor nos abençoe, colocando pessoas que venham nos ajudar, até mesmo nos alertar quando desta área em nossas vidas. O livro de comentário de Champlin, 2001, comenta sobre os amigos de Deus. Observamos o tipo de condescendência com que o nosso Senhor compartilhava a sua amizade pessoal com os discípulos. Jesus chamou de amigos seus apóstolos. Compare-se com isso a declaração neotestamentária de que Abraão era amigo de Deus. Caminhando com Deus de Israel. A vida espiritual se define pela direção que escolhemos seguir. Não existe neutralidade. Ou caminhamos com Deus ou nos afastamos dele. E a própria materialismo, ele acaba nos afastando nós de Deus. Por isso temos que ter cuidado. Deus é um Deus de bênção. Deus, ele abre porta, ele nos faz prosperar materialmente, mas não caiamos no laço do diabo e passamos a ter as riquezas como Deus em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enoque decidiu andar em comunhão com o Senhor e essa escolha marcou a sua história. Assim como ele, somos chamados a escolher diariamente a presença de Deus, porque o seu caminho é proteção e segurança para o justo. Caminhar com o Senhor não nos isenta de desafio, mas garante que não estaremos sozinhos, pois ele promete dirigir os nossos passos e conduzir-nos pelo caminho da vida. Caminhando para o final, ponto 3, conselho sábio evita um comportamento destrutivo. Tudo que escraviza e nos faz abrir mão de nossos valores destrói a imagem e a semelhança de Deus em nós. Os vícios dominam o ser humano, que perde o controle de suas ações, e assim fica tão sem defesa quanto uma cidade sem muralha. Quem não governa a si mesmo fica vulnerável ao pecado e à ruína. O vício em pornografia. Primeiro ponto. A pornografia imprime imagem na mente de quem a consome, tornando-o um vício tão destrutivo quanto qualquer outro. Esse tipo de comportamento ofende a santidade de Deus, ou seja, consumir pornografia é pecado. Portanto, para que haja restauração, a pessoa deve experimentar o arrependimento bíblico, que envolve reconhecimento, confissão e mudança de vida. Como alertou o sábio, que alimenta essa prática não tem juízo, está destruindo a si mesmo. Entre os malefícios da pornografia estão dificuldade de estabelecer relacionamentos sérios e duradouros, buscar constante prazer imediato, problemas nos relacionamentos sociais. Diante desses fatos, devemos repudiar qualquer tipo de pornografia e fugir dos embaraços e pecados que estão de perto nos rodeiam. O 3, o vício da embriaguez. Deus condena veementemente o vício da embriaguez. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca terá sábio. Quem se entrega ao álcool perde o autocontrole. Fala tolice, toma decisões destrutivas e abre portas para a pobreza, as brigas e a ruína moral. O sábio foge da bebedice que afasta o homem do Senhor e o leva à vergonha e à morte precoce. Concluindo, a sabedoria como resultado do temor do Senhor nos conduz
a reconhecer e aplicar os conselhos da sua palavra, na administração das finanças, na seleção das amizades, no discernimento e abandono de práticas, comportamentos prejudiciais ao nosso crescimento. E desenvolvimento em Cristo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e que nós possamos aplicar esse ensino aos nossos corações. E onde já fomos exortados, né, paremos, reflitamos, aceitemos a exortação do Senhor nesta área e busquemos em Deus a sabedoria pela qual Ele garante nos dar deliberadamente para administrarmos bem os nossos bens, né, as nossas finanças, as nossas amizades, amém? E também a nossa questão da nossa santificação, da nossa vida diante do Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por este momento que até aqui nós tivemos, meditando e refletindo, Senhor, nesse assunto tão importante para a nossa vida cotidiana. Dá-nos sabedoria para administrar, Senhor, a nossa finança. Dá-nos, Senhor, graça e sabedoria para escolhermos aqueles que, né, venham estar ao nosso lado. E então, como também, Pai, a nossa vida. Santifica-nos, é o que nós pedimos. Ó Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.